Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E vamos então a mais uma aula de educação musical. E hoje nós vamos falar de Dalcroze e também algumas dicas aí para o nosso ciclo 2 que entrou no ar hoje. Por que eu não postei o passo a passo? Para justamente utilizar essa aula ao vivo para isso, para quem pode estar aqui e para você que está assistindo essa gravação. Depois, se tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição, ok? Então vamos lá. Qual que é o objetivo da atividade? A gente pegar a didática, né, a pedagogia, digamos assim, né, e fazer uma adaptação para os dias atuais. Então, não necessariamente precisa ser criança, cada um vai pensar numa atividade, num parâmetro musical que quer trabalhar, seja na aula de instrumento, seja na aula de educação musical, seja na aula de história da música, não sei o que vocês vão escolher, tá? Porque vai ficar o tema livre. E a faixa etária também. Então, quem tem facilidade com o adolescente vai tentar adaptar alguma coisa rítmica para o adolescente. Ao invés de eu fazer um ditado rítmico tradicional, como que eu poderia fazer isso utilizando algumas sugestões, algumas ideias da perspectiva dalcroziana? Como que eu posso usar algumas ideias do Dalcroze para as minhas aulas de educação musical, tá? E para quem não dá aula, é um musicista, o pessoal aí do bacharelado, vocês vão fazer uma coisa bem natural, é um vídeo, tá? E vocês vão realizar essa atividade. Não é para falar, não é para ler, caso você baseie no guia e fale, eu baseei o guia na página tal. Os objetivos da atividade são esse. Não é para ler. Vocês vão executar a atividade. Tá? Como se tivesse alguém à sua frente. Caso você não tenha condições de gravar com uma criança, com um esposo, com um filho, para quem tem, pode gravar com o próprio filho. Caso você queira, lógico, adaptar para aquela idade. Pode gravar com o pai, com uma mãe, né? Então, a educação musical, a gente falou isso na primeira aula, ela é muito extensa, ela tem uma amplitude muito grande, que vai desde um bebê até 80 anos, 70 anos, 75 anos. Então, você vai adaptar para a faixa etária que você escolher. Depois você vai escolher o que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar ritmo, eu quero trabalhar figuras musicais, eu quero trabalhar compasso. Eu não sei o que você vai escolher. Você vai escolher um tema musical. Eu vou trabalhar a questão do pulso, mas usando para minha aula de violão. Maravilha. Então, tem que usar alguma coisa do Dalcroze, você tem que falar isso no vídeo, para que a gente possa entender, né, esse link que você está fazendo com relação à pedagogia dele, tá? Então, você não precisa estipular a faixa etária idêntica como está no guia, por exemplo, assim, de 6 a 8 anos. Não, você pode colocar a partir de, por exemplo, se você vai fazer uma atividade bem infantil, geralmente a gente limita, porque ela pode ficar chata para uma determinada faixa etária e pode ser difícil para outra. Mas se você quiser fazer uma atividade bem neutra, você pode colocar, por exemplo, assim, a partir de 6 anos. Isso não quer dizer que você vai fazer com adulto, mas a partir de 6 anos ela não tem uma limitação, tá? Pode pesquisar na internet, hoje a gente tem vários vídeos maravilhosos aí de pessoas que tiveram a honra de trabalhar, né, diretamente num curso, numa capacitação com o Dalcroze. Eu, infelizmente, não tive, eu tive capacitações com pessoas que fizeram curso com ele, mas eu não tive a oportunidade de fazer isso ao vivo, até porque no Brasil é difícil mesmo. Mas hoje a gente tem a internet ao nosso dispor, que tem vários vídeos, inclusive, que eu vou postar links para vocês do material de apoio da aula de hoje, que vocês podem acessar e ter uma noção de como é a prática dele, tá? E assim como tudo na música, ela não tem limitação de idade, muito pelo contrário. Para quem não sabe, o Dalcroze, o pessoal do teatro usa muita coisa de Dalcroze. Tem alguns cursos que são específicos para o pessoal do teatro, e algumas atividades deles são excelentes para usar para quem trabalha nessa área, tá? Então, você vai falar isso, seu nome, caso você esteja adaptando, tá, gente? Não é para copiar. Adaptando alguma atividade do guia para os dias atuais, né, ou fazendo, né, a sua perspectiva, você vai falar, eu estou baseando na atividade tal do guia da página tal. Se não for do guia, se for, né, coisa que você viu na internet, coisa que você pesquisou, aí você só coloca para nós aí, além do link da sua gravação, para a gente fazer a correção, coloque só a sua fonte de pesquisa, né? Eu vi essa atividade aqui no YouTube e achei muito interessante, resolvi representá-lo, né? Então é só isso. E a faixa etária, como eu disse, né? Colocar para a gente ter uma noção de a partir de quantos anos ou que idade você pretenderia aplicar, caso você não dê aula, lógico, esse tipo de atividade prática. É prático mesmo, não é leitura. Não é para falar sobre o Dalcroze, tudo isso que a gente já tem no guia, nós não precisamos de nada disso. É uma adaptação prática,
tá bem? Vamos falar um pouquinho dele. Além do guia, que vocês têm à disposição para ler várias atividades e várias coisas sobre ele, eu vou falar um pouco da parte prática dele, tá? Então, ele trabalha muito com a questão do andamento da música, mas não no sentido de falar o andamento ou o nome do andamento, mas de sentir isso no corpo. Então, por exemplo, eu posso marchar com música, eu posso procurar reproduzir as frases musicais, seus acentos, então forte, diminuindo, crescendo, tudo com o corpo. Né? Então, é por isso que algumas oficinas dele, eles vão usar desde o espaço do chão mesmo até de pé, né? Usar os braços, lenços, nós vamos ver isso, vários movimentos com o corpo nesse sentido também. No sentido de altura da nota, de crescendo, diminuindo, né? Se você faz isso com o corpo, na hora que você vai tocar e passar isso para o seu instrumento, o aluno vai interpretar isso de uma forma muito mais natural, talvez, do que se eu simplesmente explicar o que é crescendo e diminuindo na flauta, ou que seja no violão, no piano, no violino. Então, após vivenciar intensamente os elementos musicais, sentindo no interior, o aluno, né, ou o integrante que seja uma oficina, gente, ou que sejam os professores de uma oficina, suponhamos que um dia você queira fazer isso aí na sua escola, eles possam expressar o sentido total do espaço. Então, os cursos e aulas referentes a ele não tem carteira, não tem nada. Geralmente é um espaço mais livre possível e você vai fazer de recursos simples para a utilização das aulas, que pode ser bambolê, pode ser bexiga, pode ser elástico, clavas, qualquer outra coisa que você queira fazer ou adaptar. E gestos também que são improvisados ou convencionais, que são fundamentais nas formas até mesmo de respiração. Ele trabalha muito a respiração. Então, o pessoal do canto, igual eu falei, do teatro, né, são apaixonados pelas oficinas de Dalcroze por conta disso. E, às vezes, nós músicos, às vezes, não valorizamos tanto. Então, ele fala muito da euritmia. O que é euritmia? A euritmia, ela é um sistema de treinamento musical que vai utilizar a resposta do aluno ao ritmo proposto através de movimentos rítmico-corporais. Já que o ritmo, para ele, é um fator de organização dos elementos musicais e atinge imediatamente a sensibilidade humana. Então, ele não está falando que o ritmo é o principal e que não é importante a melodia, não é importante a harmonia, não é isso. Mas ele considera o centro para a iniciação da música o ritmo. Então, é um sistema de treinamento, tá? Que euritmia, que vai usar do corpo, do ritmo, a base musical para que o aluno possa executar no instrumento, para que ele possa cantar, para que ele possa se expressar de uma forma melhor. Tá? Significa bom ritmo. Materiais que podem ser utilizados. Aí são imensos, vai depender da faixa etária que vocês escolherem. Eu não vou entrar tão a fundo, mas eu vou citar alguns exemplos. As fitas coloridas, elas são muito bem-vindas por causa do movimento, não só por questão das cores, mas o movimento que isso pode ser feito no ar, assim como aquelas danças com fitas, né? Ele fala da importância desse movimento, mas não é um movimento aleatório que cada um vai fazer o que quiser, ou é uma brincadeira. Mas ele tem todo um sentido nessa questão da expressão de onde começa e termina uma certa frase, as frases, né, sendo bem definidas, você consegue trabalhar isso. Eles dançam ou remetem o movimento conforme o término das frases, conforme um ritmo, conforme um ostinato que de repente possa aparecer. Você pode trabalhar o improviso, né? Então, nesse ostinato, todos fazem movimentos iguais, numa outra parte da música seria uma espécie de improviso realizado cada hora por um integrante. Então, ao invés de falar dos termos técnicos de música, geralmente ele fala, o que vocês estão sentindo? Ele não fica falando, essa música é lenta. Não, você já está falando a resposta. Simplesmente você faz a atividade. O bom desses educadores, né, do métodos ativos, é que você fala muito pouco nas aulas. Você faz a atividade, todo mundo vai fazendo, às vezes a pessoa nem sabe o que é, de repente ele já está envolvido, depois que termina que você faz as perguntas, né? O que você está sentindo, como que é a música, ela é regular, ela é irregular, como que é a questão dos instrumentos, né? Eles vão sendo acrescentados, eles entram todos de uma só vez. Então, perguntas específicas de músicas podem ser feitas depois desses movimentos, depois do trabalho com o corpo. Então, primeiro o aluno vai sentir a música.
Os bambolês, eles são muito bem-vindos, porque através dos bambolês vocês podem pisar na marcação de pulso da música, dá para trabalhar compasso, dá para trabalhar tempo forte, tempo fraco. Eu vou colocar alguns links aqui, pessoal, aqui no chat, que aí vocês vão acessando enquanto eu vou comentando, tá? Porque eu não vou colocar aqui na tela, que depois cada um que tiver interesse vai acessar em particular. Então eu vou colocar alguns, tem muitos outros, né? E à medida que a gente vai acessando, também vai puxando outros vídeos. Eu vou colocar alguns para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Tem uns, igual aqui, ó, tá vendo? São adultos, não é uma oficina com criança. Eles usam elástico, clava, é muito rico. A quantidade de materiais sugestivos para o Dalcroze, para mim, é um dos meus favoritos. Dalcroze e Orff, eu não desmerecendo os outros que nós vamos ver, mas para mim, assim, eu sou apaixonada por Dalcroze e Orff. São os que eu tenho maior referência, assim. E acho que eles são fantásticos justamente por trabalhar essa questão corporal. Bom, tá aí alguns links, quem quiser já ir acessando, né, por questão de curiosidade. Vamos voltar aqui, então. O bambolê, ele pode servir como várias referências, tá? Então, como eu falei, vai depender do tipo de música. Nesse caso, desse link que vocês estão vendo ou vão assistir aí, a gente tem um músico, né, um professor tocando no piano. Então, tem todo um espaço, uma sala equipada, né? Essa aula não é no Brasil. Suponhamos que você vai fazer essa mesma atividade numa escola que não tem aula de música, que a sala não é específica, não tem tanto espaço físico, mas você quer fazer, a gente adapta. Você pode colocar a música instrumental numa caixinha, lá no som, você pode tocar na flauta num outro momento, você pode tocar no instrumento de percussão. Nem sempre a gente vai ter todo esse espaço físico e um piano a dispor. E é claro que no caso aqui também as turmas são menores. O trabalho de musicalizador deles são com turmas menores, o que às vezes não ocorre aqui para nós. Mas a gente vai fazendo as adaptações. Por isso que eu brinco, Dalcroze nos dias de hoje. Tem coisa que foi feito lá e que funciona muitíssimo bem na Hungria, que funciona na Inglaterra, que funciona na França. Mas talvez aqui não funcione exatamente da mesma forma. A gente vai adaptar para a nossa realidade. Tá? Marcação de ritmo, né? Como a gente falou. As clavas. Como que eu poderia adaptar isso para outro material? Eu poderia marcar com garrafa PET, eu poderia cortar os cabos de vassoura para fazer as clavas, caso você não tenha instrumento, eu faço isso direto. Às vezes eles encapam com durex colorido, né? Nem toda escola, ou quase nenhuma, vai ter um recurso desse. Mas a gente adapta com o que a gente tem, né? E ritmo é uma coisa que tudo dá para fazer ritmo. Um lápis batendo na carteira dá para fazer ritmo. Então não é difícil adaptar, né? A gente pode usar também os palitos de churrasco, que fica super interessante. As marcações, o pulso, tá? E vocês vão fazendo aí com outros materiais. As bolas, tá? Tanto a bola para quicar, como a bola, no caso da bexiga, ou a bolinha de tênis, qualquer bola, dependendo da faixa etária, lógico que a gente não vai escolher uma muito grande, vai ser super interessante a atividade. Porque você pode trabalhar pulso, você pode trabalhar atividades em duplas, né? A gente pode marcar o tempo forte com a bola e os tempos fracos. Você não joga. Tudo vocês vão ver que está envolvido com a questão rítmica. Não é uma brincadeira de, eu vou fazer brincadeirinha. Não é isso que o autor pede, não. Ele pede para que você faça tudo com consciência musical. Tá? O elástico também é fantástico. Você pode fazer atividades em duplas, você pode fazer em trios, né? Os pedaços de elástico de forma que o movimento vai ser realizado, principalmente o puxar e voltar o movimento, vai ser condizente, é claro, com o ritmo da música ou fraseado. E é importante colocar, pessoal, não que seja uma regra, mas geralmente as músicas eruditas, as músicas clássicas, fica melhor para esse tipo de atividade, porque os alunos não vão prestar atenção na letra, eles vão prestar atenção na música. E quando a gente escolhe uma música que tem uma letra, pelo menos no primeiro momento, a concentração pode ser menor, tá? É por isso que a gente fala da importância também na escolha do repertório para se trabalhar. Aí falar, eles não vão interessar, interessa sim. Mesmo que seja um piano, como vocês vão ver no vídeo. Se vocês quiserem baixar, né, o áudio desse vídeo, usar na sala de vocês, se não tiver o áudio, na descrição de qual é o original, se você não conseguir pegar, né, uma gravação específica, vale a pena. Eles fazem sim. E os balões, ele pode ser usado tanto na forma percussiva, você pode bater, né, fazer uma baqueta leve, percutir o balão, como ele pode ser usado nesse sentido de movimento, assim como os lenços.
né? Esse sentido do movimentar, né? Por exemplo, eu jogo para cima e o cair, dependendo do tecido que eu utilizar, a leveza, a questão, né, da localização. Ah, 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 ah. Eu posso trabalhar staccato, eu posso trabalhar subida e descida de sons, né? A gente está falando aqui, às vezes, de um aquecimento vocal diferente. Em vez de eu fazer sempre o mesmo aquecimento vocal, por que eu não posso utilizar os lenços? Ah, mas eu não tenho lenço. Corta TNT, corta pedaços menores, né? O importante é que o tecido, né, tenha um sentido de leveza, de movimento mesmo, tá? Para que você possa utilizar sobre vários aspectos. Como que eu vou usar o Dalcroze na minha aula de instrumento, né? O que eu vou fazer para adaptar? Você pode auxiliar o estudo instrumental, partindo, por exemplo, do conceito de tempo, né? Ele fala que tem duas interpretações. O tempo que é medido, ou seja, a questão da duração, e o tempo que a gente sente, que é a pulsação, que é o andamento. Então, essa experiência pode ser sentida como encenação de situações da vida real, sempre que possível, auxiliadas de som ou de acompanhamento musical. É claro que fazer sem música não tem sentido. Para que de fato exista valor musical associado a esses movimentos. Aí vai depender do que você quer trabalhar. Ah, eu quero trabalhar em intervalo. Você vai escolher um áudio que tenha essa possibilidade de demonstrar o intervalo. Ah, eu vou trabalhar as características de acorde maior e menor. Mostrar a diferença, né? Que um pode ser aparente mais alegre, o outro dá uma aparência mais fechada, talvez mais triste. Então, você vai baixar áudios que tenham essa característica. E tudo isso pode ser trabalhado no seu instrumento, no próprio corpo. Quando a gente fala de corpo, às vezes tem uma pessoa que é mais tímida, a gente não está falando de fazer todo um movimento e dançar. Tem gente que às vezes não tem esse sentido, mas você pode trabalhar no corpo, né? Do agudo, médio, o grave, sentir sentado mesmo, se for uma pessoa mais tímida, não tem necessidade de fazer grandes movimentos. O aluno deve tornar-se consciente não só do princípio de dinâmica, mas da própria sensibilidade e poder de discriminação. E, como tal, o trabalho de exploração dinâmica é preciso que atenda a diversos níveis de variação e de intensidade. Desenvolver mesmo uma percepção mais auditiva. Vamos para um exemplo prático para a atualidade, né? Como que eu posso trabalhar essa questão do pulso? Eu vou escolher aqui uma atividade que pode ser feita a partir de 3 ou 4 anos, tá? E não necessariamente precisa ter uma limitação. A gente vai usar a bolinha, já veio eu aqui, né, na bola, como um sentido de pulso. Então, por exemplo, 1, 2, 1, 2. Eu vou marcar com essa bolinha aqui, tá? Mas o ideal é que você utilize uma bolinha, por exemplo, essas que tem de piscina de bolinha, ou uma bolinha, né, mais consistente. O problema das bolinhas no primeiro momento para realizar essa atividade é que se eles começarem a derrubar, aí vira aquela bagunça, né? Achando que a bola pode rolar, e não é esse o sentido é de marcação de pulso mesmo, tá? Você pode realizar essa atividade no primeiro momento, como eu estou fazendo, isso aqui é EVA, e depois, posteriormente, nada impede que você utilize a bolinha mesmo, ou de piscina, ou qualquer outro que você tenha à disposição aí para sua aula, tá? Então, eu vou colocar uma música que ela vai trabalhar justamente essa questão aí que nós estamos comentando, do pulso, tá? Eu não vou fazer inteiro por causa de direito autoral, mas é só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Vou passar um pouquinho, porque eu não vou poder fazer completo, mas vocês vão entender.
trabalhou diferentes pulsos, né? Em andamentos diferentes, e depois cada um teve um sentido de um gesto, né? Que é aquele chapéu, um nariz de palhaço, mas vocês podem adaptar e fazer outros movimentos também, tá? Esse que eu passei o link para vocês no chat é um grupo de adultos, gente, vale a pena, é muito legal a atividade. Eles fazem baseando no Dalcroze, tá? E é totalmente corporal. E são homens e adultos, né? Só para vocês terem uma noção aí das possibilidades. O fraseado também, trabalhar com pergunta e resposta, sempre foi muito bem-vindo. Seja através de palmas, através de um instrumento percussivo, você toca e eles respondem nas palmas, eles respondem no corpo. Então, é fundamental também desenvolver um sentimento de projetar uma forma simples, e esse sentimento é intensificado pela forma dos movimentos do tronco e braços, suportados pela inspiração e expiração, que são usados na sua interpretação. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o boneco para mostrar essa questão aí, só para ajudar. A gente está falando de corpo, né? Desenvolvimento corporal. Como que eu faço para trabalhar, às vezes, um exercício simples de respiração ou de algum tipo de movimento? Deixa eu só ver como que tá aqui na tela, porque tem que aparecer o boneco. Peraí. Tá dando para ver. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Como que eu faço para trabalhar, às vezes, um exercício que eu quero alongar, né? Às vezes, no período online, né? Que o pessoal teve dificuldade. Como que eu dou aula de canto online? Como que eu faço? Então, essa questão toda do corpo que a gente está falando, vocês podem colocar uma música. Eu não vou fazer isso aqui agora por questão de direitos autorais, a gente não pode ficar colocando muito tempo, mas aí vocês vão usar ele como um fio condutor de movimentos corporais. Aí o fio puxou o boneco para cima, né? Aquelas coisas que a gente já fala na aula de canto. Então, o que eu estou fazendo? Todos os exercícios de relaxamento, exercício corporal, eu não vou falar, eu vou só fazer. Até eles perceberem que eles vão ter que imitar o boneco. Aí, quando eles perceberem, você passa para quem está ao seu lado. E aí todo mundo faz. Então, o movimento, a gente começou com movimentos, né, de aquecimento simples, né, do corpo, mas depois eles podem usar os pés, eles podem usar algum tipo de movimento que eles queiram, tá, gente? Aí vai de acordo com os alunos, aí já fica mais livre. Aí você passa o boneco, eles faz, todo mundo faz junto, que passa para o outro e assim sucessivamente, tá? Então, esse não deixa de ser um jogo imitativo e dá um efeito super interessante, tá? Essa questão de pulso e compasso, como a gente comentou, vocês podem usar também o palito de churrasco, se preferir, tá? Vocês podem usar bolinhas, garrafa PET, o que vocês acharem melhor. Como sugestão aí, eu coloquei a música 3 golpecitos, porque o pulso dela é bem marcado mesmo, sempre em 3, e aí fica facinho de vocês conseguirem marcar com o objeto ou com o que vocês escolherem, tá? E esse rap do corpo humano também pode ser utilizado como um quebra-gelo, também é uma atividade que tá, já que a gente está falando de coisas corporais, né, da importância dessas atividades para o início das nossas aulas, independente de ser instrumento ou educação musical, tem um rap simples que eu chamo de rap do corpo humano. Todo corpo humano tem movimento com o dedo e o outro dedo. Todo corpo humano tem movimento com o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão. Todo corpo humano tem movimento com o dedo e o outro dedo, com a mão e a outra mão, com o cotovelo e o cotovelo. E aí vocês vão aumentando as partes do corpo, né? Falou cotovelo, pode ser barriga, joelho, tornozelo, pé. E no final você fala, e do corpo inteiro. Aí, tipo aqueles bonecos de posto, deixa ficar bem à vontade, estica e boceja.
Então, esse tipo de atividade, isso não é Dalcroze, né? Nós estamos mostrando as possibilidades e a importância de se trabalhar, né, a questão do corpo nas aulas de educação musical. E no mais, pessoal, é assistir outros links, é pesquisar quem tiver interesse, né? E como diz o Dalcroze, não ouvimos a música só com os ouvidos, ela ressoa no corpo inteiro, no cérebro e no coração. Mas qualquer dúvida que você tiver com relação à atividade, é só nos mandar o e-mail o mais rápido possível que eu estou à disposição. E o link também, gente, de preferência não passar de 7 a 9 minutos, já que você está mostrando só atividade mesmo, tá? Se você não tiver ninguém para fazer com você, ninguém na casa, fale no vídeo, né, do seu celular, ou não sei, no computador onde você está filmando, fale como se tivesse alguém na sua frente. Deixa o negócio bem à vontade, tá? Não faça aquela coisa lida, não, porque não é esse o objetivo da nossa atividade. E use e abuse da criatividade. Vou pausar a gravação, se alguém que está aqui ao vivo quiser fazer alguma pergunta. Só um minutinho.